Tudo bem disposto? Portanto, vocês são uma malta altamente comprometida que sábado de manhã, pontualmente, veio cá parar. Sim? Então, olha, mostra-me lá com os dedos da tua mão, de 0 a 10, quão bem disposto é que tu estás. Só para perceber se alguém tem que ter aqui uma intervenção. A malta aí a pensar difícil. Ninguém abaixo do 5? Está tudo bem? Ótimo, então olha, antes de começar gostava de agradecer ao Alfredo e à Mindália e à Vera o convite que me fizeram. Tenho colaborado com eles nos últimos tempos e particularmente, não sei se foi a única, mas achei o discurso do Alfredo altamente inspirador e identifico-me imenso, porque acho que uma das minhas principais missões de vida tem muito a ver com a questão da consciência, nem tanto com a mudança, nem tanto com os resultados, mas acima de tudo ajudar as pessoas a ficarem mais conscientes. Porquê? Porque eu acho que quando nós estamos mais conscientes conseguimos tomar escolhas melhores, conseguimos tomar diferentes opções, porque então agora sim são escolhas, porque vêm de uma base de conhecimento, vêm de uma base de consciência e acho que de facto se o mundo fosse mais consciente as pessoas seriam mais felizes, então identifico-me imenso com essa missão e acho espetacular. Eu estudei comunicação social, fui jornalista durante alguns tempos e acho super giro ter vindo parar outra vez às câmaras e essas coisas, mas agora com um propósito maior, com um propósito de facto, se todos nos juntarmos, talvez as pessoas possam passar menos dor, possam sofrer menos, apesar de fazer parte da vida, e talvez juntos possamos fazer uma diferença mais significativa. Então, obrigada, Mindália, pela vossa missão e pelo vosso propósito, e obrigada, Alfredo e Vera e as restantes pessoas, pelo convite de me terem cá hoje. Boa? Sim? Vamos ter um belo dia, malta? Sim? Ótimo. Então, para começarmos, gostava de fazer uma pergunta. Quem é que aqui tem tatuagens? Levanta lá o braço. Ok. Quem é que aqui já pensou alguma vez fazer uma tatuagem? Pronto, portanto, quase a malta que fez, não é? A malta que pensou e fez, já está. E a malta que não fez, já pensou. Então, olha, é uma das minhas grandes pancas ou das minhas grandes paixões é fazer tatuagens. E comecei desde muito pequenininha. E, curiosamente, o primeiro conjunto de tatuagens que eu fiz tem muito a ver com o tema que eu escolhi trazer cá, com esta questão do yin and yang, do masculino e feminino da vida. E a primeira tatuagem que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar-vos. Ela é assim muito feinha, hoje em dia, mas é assim um solzinho com uma carinha sorridente. E eu, nasci no verão, sou leoa de signo e pensei, primeira tatuagem, tinha 17 anos, vou tatuar um sol. E a seguir ao sol, isto é uma mania, certo, malta? Malta que faz tatuagens sabe o problema é fazer a primeira, depois faz a primeira, faz a segunda e a coisa continua. E a seguir ali decidi tatuar uma lua, que está aqui para trás para as minhas costas. Porquê? Porque sempre senti esta dualidade, ao mesmo tempo que era muito solar e muito divertida e muito mais extrovertida, também tinha um lado um bocadinho mais lunar, mais introvertido, mais para dentro. E isso tem muito a ver com o tema que eu gostava de vos falar aqui hoje e tem muito a ver com a minha personalidade. Malta que só está a pensar em tatuagens, vê lá no que tomeis, porque isto depois é um vício e continua. Repara, ao ponto que eu uma vez queria ir para a Tailândia e tive um processo de coaching para conseguir fazer a viagem e consegui fazer a viagem motivando-me a pôr 50 cêntimos numa porca, num milheirinho que era uma porca. Entretanto, a porca do milheiro ficou na cabeça que entretanto acabei por tatuar uma porca, portanto, cuidado com aquilo que tu metes quando tu pensas em fazer tatuagens, e não foi suficiente ter uma porca tatuada, uma Miss Piggy. Acabei por ter uma porca em casa, que é a Madonna, que é a minha porquinha de estimação, que morou comigo durante uma série de meses, mas agora está numa quintinha porque já não dava para estar lá. Então, malta que estás a pensar, pensa bem se te queres meter no mundo das tatuagens. Então, estava-vos a dizer que comecei por fazer o sol e a lua e este yin e yang. E, como a Ana, não é? Que tal como a Ana me estava a apresentar, o que é que eu faço? Eu faço coaching e desenvolvimento pessoal há mais de 10 anos. É o meu dia-a-dia, lidar com pessoas ou com empresas, mas mais individualmente, e ajudá-las a definirem o que é que realmente elas querem da vida e como é que elas podem chegar lá. E ao longo destes 12 anos de experiência, tenho compreendido uma coisa importante, que é todos nós temos dentro de nós um yin e um yang, uma parte mais masculina e uma parte mais feminina. Quem é que já ouviu estes termos, yin e yang, de alguma maneira? Bom, energia masculina e energia feminina. Portanto, ele está aqui desenhadinho. Já agora, esta parte preta, o que é que vocês acham? É o yin ou o yang? Yeah. Não? Parece, não é? Preto, yang, mas não. A parte preta é o yin, ou aquilo que nós chamamos de energia feminina. Logo, este lado, qual é que vocês acham? É o yang, exatamente. Portanto, fica aqui, é o yang, aqui a nossa parte mais masculina. Então o que é que acontece?
todos os clientes, todas as formações, todas as pessoas que eu conheço, todos nós temos esta primeira grande dualidade dentro de nós. Um lado nosso profundamente feminino e um lado nosso profundamente masculino. Para quem sabe, o que é que serão características, por exemplo, da energia Yin, da energia feminina? Criatividade, sim, pode ser as duas, vão ter criatividades diferentes, mas mais. Mas uma é mais artística. Exatamente, exatamente. Já agora, qual é que é mais artística? Aquele lado, exatamente, a mais lógica é este lado. Mais coisas. Quando nós dizemos todos nós temos uma energia feminina, o que é que a gente quer dizer? Todos nós temos um lado sensível. Sensível, exatamente, protetor, sereno, calmo. Diz. Portanto, também pode ser masculino, porque o homem tem aquela ideia... Mas é diferente, vai ser uma proteção de força. Esta é uma proteção mesmo de proteção, de cuidado, de nutrir, de meiguice. A parte de Yang é uma energia diferente, está bem? Intuitiva, mais serena. A energia feminina tem coisas muito positivas, nomeadamente é uma energia muito segura, é uma energia muito ponderada, é uma energia calma, é uma energia que normalmente não arrisca muito, logo também é bastante segura para as pessoas que estão à volta. Tem uma desvantagem, qual é que vocês acham que é? Demasiado emocional. Não é demasiado emocional, mas já agora é uma energia emocional e intuitiva, mas é uma energia mais lenta. Ou seja, quando nós queremos chegar a determinado tipo de resultados da vida, se só usarmos energia feminina, tem essas vantagens todas, mas também pode ser um processo mais lento. Vamos ver agora a parte Yang, características da energia masculina. Ativa, mais. O quê? Coragem, sem dúvida. Força, é uma energia muito mais rápida, é uma energia de sair muito mais da zona de conforto, de desafio, enquanto, por exemplo, a energia feminina é uma energia mais de apoio. Vantagens, é uma energia rápida. Quando eu quero utilizar o meu lado mais Yang, é mais fácil eu chegar a determinado tipo de resultados. Desvantagens, é uma energia um bocadinho mais perigosa, pelo meio, não penso às vezes tanto nas coisas e posso acabar por magoar algumas das coisas que estão à minha volta ou a mim próprio, mas sem dúvida consigo chegar lá mais rápido. Então o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós temos dentro de nós um lado mais carinhoso, mais calmo, mais sereno e um lado mais corajoso, mais ativo, mais saído da zona de conforto. Só que socialmente nós parece que não é? Parece, por exemplo, que as mulheres que têm predominantemente, a maioria tem predominantemente energia feminina, não gritam? Alguém já ouviu esta frase? Pá, as mulheres não se zangam, as mulheres não têm raiva, as mulheres não sei o quê. Não, verdade, senhoras? A gente zanga-se e tem raiva e também vamos à luta quantas vezes for preciso. E de certeza que os homens todos aqui nesta sala já ouviram a frase os homens não choram. Quem é que já ouviu essa frase? Todos, não é? Não choram, não são sensíveis, às vezes até é chato para um homem que é assim um bocado mais sensível mostrar esse lado. Só que o que acontece? Estas duas dualidades são naturais em ti. Tu tens estas duas forças dentro de ti, estas duas energias, e a tua vida será, quanto mais rica e mais dinâmica, quanto melhor tu souberes dançar entre este Yin e este Yang. Está a fazer sentido, malta? E o que é que muitos de nós temos uma que é muito mais natural, todos nós temos uma que é mais fácil, que nós agimos melhor com ela, e temos outra que estamos aqui a precisar de desenvolver. Sim? Já agora, quem é que aqui acha que tem o seu lado mais masculino, mais desenvolvido? Só um! Quem é que acha que tem um lado mais feminino? Estão a ver? Pois há estas coisas que é o infelizmente ou felizmente. Não é nada disso. Esta dualidade, por isso é que ela está assim, não é melhor nem pior, é altamente complementar. E a ideia é tu seres quem tu és mais naturalmente. Por exemplo, eu sou mulher, mas a minha energia mais desenvolvida é a parte Yang. Eu até tenho aqui a minha pulseirinha, tenho aqui o branco e depois para eu me lembrar de ter também a parte feminina lá. E há muitos homens, como por exemplo o Johnny que está aqui, que têm o lado feminino mais desenvolvido. E isso não é nem bom nem mau, é quem tu és. Certo? A questão é tu poderes aproveitar isso para potenciares uma série de áreas na tua vida. Sim? E a segunda pergunta que eu gostava de fazer era exatamente essa. Todos nós tens uma que é mais natural, todos nós tens uma que é menos desenvolvida. Então pensa para ti, por exemplo, em termos de carreira, que é uma área que toda a gente tem presente na sua vida, o que é que tu achas? Estás numa fase mais yin, estás a tratar as coisas assim mais com paninhos quentes, mais a pôr tudo direitinho, a nutrir a tua carreira, a teres calma, a planeares, a andares lento, ou estás numa fase mais Yang, em que estás a ter muitos desafios profissionais, estás a sair muito fora da tua zona de conforto, estás a fazer muitas coisas novas, por exemplo. Quem é que está numa fase mais yin em relação à sua carreira? Boa. Quem é que está numa fase mais Yang?
Muitas vezes, por exemplo, quando se está a começar algo novo, quando se está a começar uma carreira nova, é normal ser uma fase de maiores desafios, maiores zonas de conforto, está bem? E muitas vezes o que é que acontece? Não dá para tu resolveres os mesmos desafios com o mesmo tipo de energia. Imagina, por exemplo, que em alguma área da tua vida tu estás a tentar chegar a resultados já há imenso tempo, usando uma destas energias. Se não está a funcionar, qual é que é o convite? O convite é tu ires integrar o outro. Exatamente, o outro lado do paradoxo. E estas duas dualidades, este yin e este yang, tu podes usar em várias áreas da tua vida. Podes usar na carreira, como eu vos dei o exemplo há pouco, podes usar na tua relação com os teus familiares, podes usar na tua saúde, verdade? Verdade ou não que tens que cuidar de ti, pôr-te mimoso e fazer exames e ter cuidado com a alimentação? Certo? Toda a gente aqui tem, que é o lado mais yin em relação à saúde. E verdade ou não, também tens de ter um lado mais masculino. De ir treinar, de ir às vezes, se calhar, puxar ferro, de ir fazer uma atividade física diferente daquilo que estás habituado a fazer. Por exemplo, eu faço crossfit, que é uma modalidade várias vezes ando com as mãos todas a sangrar, portanto, mais yang é difícil em termos de desporto. Portanto, barras com pesos, atirar pesos, coisas, o quê? Conhecem, né? Portanto, coisas muito duras, e é um desporto que eu gosto muito, alimenta muito o meu lado yang, e então essa é uma parte de eu ser masculina com a minha vida. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando, lá parte uma unha e eu fico chateada, tipo, lá se veio a minha unha e estar toda bonitinha e cuidar também de mim e da minha aparência, é o lado mais feminino. E também podes usar isto mesmo em contextos pessoais teus, por exemplo, parentalidade. Alguém aqui que é pai ou filho, é obrigatório, entre aspas, tu usares esta dualidade quando estás a educar o teu pequenino ou a tua pequenina. Eu fui mãe solteira, portanto não tive grandes hipóteses. Eu tive que aprender a ser pai e mãe dentro de mim ao mesmo tempo. E eu lembro-me, por exemplo, isto é uma coisa que as mulheres aqui da sala facilmente se conseguem relacionar, quando a Eva nasceu, que é a minha filha, na noite que ela nasceu, eu estava com aquela paranoia de como é que eu garanto que ela sobrevive à sua primeira noite. Aquelas coisas de mãe. Então ela estava no berço dela assim ao meu lado e eu dormia a noite toda com o dedo agarrado a ela e sempre que ela adormecia, eu puxava-lhe assim para garantir que ela estava viva. Portanto, é difícil ser mais feminino do que isto, que é estar ali de volta de um bebezinho e não sei o quê, e este garantir que está tudo bem. Mas ao mesmo tempo, eu também sou muito yang com a Eva. E eu lembro-me de uma vez que eu fui correr e ela estava a aprender a andar a bicicleta e decidiu que queria vir comigo. Eu disse, ótimo, mas se não andares de bicicleta, vais trazer a bicicleta para casa. Se caís, que era um grande medo dela, vais ser tu trazer a bicicleta para casa. Ela, não sei o quê, não vou cair, não há problema. Lá fomos correr, como é óbvio, ela caiu. Faz parte da vida, de vez em quando, cair. E quando caiu, começou a chorar e começou a ficar com medo e começou, tipo, mãe, leva a bicicleta para casa. E eu senti necessidade de ser o quê? Mais yang com ela. Faz parte do nosso papel como pais e disse, Eva, não, agora vais tu levar a bicicleta para casa como nós tínhamos combinado. E uma amiga minha, muito menina, muito feminina, estava lá, Evinha, para de chorar e não sei o quê, rarará. Pronto, eu levo-te a bicicleta. E eu cheguei lá e disse, Susana, acabou, não leva a bicicleta nenhuma, a Eva leva a bicicleta para lá. E às vezes nós temos que aprender a desafiar-nos e a desafiar pessoas que nós gostamos, porque nem tudo pode ser resolvido só com um destes lados do paradoxo. Está a fazer sentido, malta? Então tu tens esta dualidade dentro de ti e às vezes nós caímos muito num conceito social de parece que as mulheres... Eu como mulher yang sinto muito isso. Parece que às vezes quando eu sou mais assertiva ou mais dura ou mais direta às coisas, eu levo logo com o rótulo de mal feitio. Alguém é assim? Alguém já levou tipo... Toda hora, não é? Tipo, sempre que há uma mulher um bocado mais yang é tipo... mal feitio. E várias vezes, certeza que os homens que são mais sensíveis, mais femininos, mais de nutrir, mais cautelosos, mais serenos, várias vezes levam com o rótulo de que panhonhas. Porque supostamente os homens têm que ser de determinada maneira e as mulheres têm que ser de determinada maneira. E não têm. Tu és um yin e yang constante. E tens de estar sempre a dançar entre estas duas energias. Será que estou a ser demasiado yin neste momento em relação a determinadas áreas da minha vida ou em relação a determinadas pessoas da minha vida e preciso por um bocadinho mais de yang? Ou o contrário, será que estou numa fase de vida já de muito desafio, de muito fora da zona de conforto, de muito arriscar e isso está-me a magoar até já um bocadinho e estou a precisar de contrabalançar isso com uma energia um bocado mais feminina, certo? Portanto, a ideia não é ficar neste desequilíbrio, a ideia é andar sempre a dançar neste paradoxo. Já agora, sabem o que é que significa este símbolo? Criação e destruição. O quê? Criação e destruição, os ciclos contínuos.
Também poderia ser, criação e destruição também é energia masculina e energia feminina, não é? Portanto, yin, a criação, yang, a destruição, mas isto tem sempre a ver com, mesmo que tu sejas, que a tua natureza seja mais feminina, lembraste de ter uma parte de yang, uma parte masculina lá. E este o contrário, mesmo que tu sejas uma pessoa yang, lembraste de teres um bocado o teu yin lá presente. Portanto, teres estas duas energias super, super, super equilibradas. Seres uma mãe ou uma profissional ou uma namorada ou um marido, ou seja lá o que for, que consegue, ao mesmo tempo, estás ali com o teu bebê. Eu lembro a primeira vez que tiraram a Eva da minha beira porque ela foi aquelas cenas da fotossíntese que apanhou a Itrícia. E eu desatei a chorar, tipo, minha filha não vai dormir comigo agora durante uma noite e não sei o que, desatei a chorar. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, semana passada a Eva queria ver uma festa dos youtubers a Lisboa e tem 11 anos e a única hipótese era ela ir sozinha para Lisboa, ter com umas pessoas da nossa família, e é preciso dar-lhes aquele chutinho de tu consegues, vai lá meter-te no comboio e ir sozinha para Lisboa e voltares sozinha para cá e tu consegues. Também é preciso ir o quê? Ir desafiando e não cairmos nesta questão de ficar só de um dos lados do paradoxo, principalmente, malta, quando tu sentes que essa energia não está-te a trazer os resultados que tu queres. Insistir sempre nela não vai mudar, vais ter que complementá-la com outro tipo de coisas. Se estás numa fase da tua vida, por exemplo, já estagnada há muito tempo, já parada, já que tu estás ali à volta e à volta, já agora, às vezes a energia feminina fica muito assim, fica presa, não é? Ali à volta das coisas, roda, 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 pensa e pensa mais um bocadinho, e os outros e eu e tudo isso, então isso fica difícil de fazer. Por outro lado, se estás há muito tempo também à luta com a vida, talvez também seja uma altura em que tu precises um bocadinho de acalmar. Boa, lembrar-te sempre de ter este yin e yang. Então, quem é que acha aqui, por exemplo, que precisa de desenvolver mais o lado feminino? Agora o que tu precisas desenvolver? Ninguém? Quem é que acha que precisa desenvolver o lado masculino? Então estamos com uma turma, é porque é de manhã, estamos com uma turma demasiado feminina ainda agora. Então lembra-te sempre dessa dualidade, desse sol e dessa lua, dessa coragem e dessa humildade, dessa rapidez e dessa serenidade para conseguires ter aqui o teu yin e yang bem direitinho. Sim? Então olha, eu gostava de fazer um último exercício final com vocês, gostava-vos de pedir que pusessem de pé. Tá? E vais precisar de ir assim ter com uma outra pessoa, portanto podes ficar aí. Tá? Então para tu te lembrares sempre dessa energia, gostava de dar uma metáfora. Isto é um bocado como, por exemplo, as tuas pernas. Se tu só tiveres uma perna bem desenvolvida, imagina que é o teu lado yin ou o teu lado yang, o que é que acontece? Só uma das tuas pernas andar. O que é que acontece, malta? Exato, andas coxo, não é? Andas assim, meio coxo. Então, mas se tu tiveres as duas pernas bem a funcionar, consegues até correr. Então lembra-te sempre que este yin e yang é um bocado como a dualidade das tuas coxas. Só trabalhas com um, só tens uma perna. Vais andar mais lento porque vais ter que te arrastar, vais-te cansar mais e vais andar coxo. Por outro lado, tens as duas, consegues correr, saltar ou até marcar golos como o Ronaldo. Tens esta dualidade bem desenvolvida. Então o que é que eu gostava que fizesses agora? Eu gostava que tu fosses cumprimentar 3 pessoas da maneira mais yin que tu conheces. Yin é conforto, yin é mimo, yin é cuidado, portanto não magoas ninguém, tá? Vai lá ter com alguém de uma forma serena, mas vai lá, cumprimentar as 3 pessoas da maneira mais yin que tu conheces, qualquer pessoa do grupo, podem começar. Vai lá, não tenham vergonha, isso, um abracinho, podes dar um beijinho. Tá? 3, vai lá, tem que ser 3. Yin, ainda estamos no yin. Ah, tão fofinhos. Yin. Pronto. Não precisa de haver toque. Olha, pode ser assim, olha. E mandas um beijinho, tá? Então, agora vamos sentir. Estão a ver como são fofinhos. Olha, bracinhos. Isto é um exemplo da energia. Não posso dizer com ninguém se não for assim para abraçar. Gosto de tudo, toca ou não, mas tua parte mais querida, mais meiga, mais fofinha, por assim dizer. Agora vamos cumprimentar 3 pessoas de uma maneira mais yang. Bom, e yang não tem nada a ver com ser agressiva, nada disso. Tem a ver com ser forte, tem a ver com ser seguro, tem a ver com ser solar, com ser autoconfiante, tá? Então vai lá, 3 pessoas da maneira mais yang que tu conheces. Malta, yang agora, vai lá, tens de pôr energia nisso.
Vocês foram um yang muito formal, um yang assim muito formal, tá? Então olha, para te lembrares sempre do teu sol e da lua, podes decidir tatuá-los, podes decidir ter um amuleto, mas lembra-te sempre disso. Tu és um yin e yang constante, tu não és só fofinho, tu és fofinho e corajoso e guerreiro, és uma dualidade destas duas coisas. Boa? Está bem? Então, olha, espero que tenham gostado. Olha, não sei se vais fazer aqui alguma coisa no fim. Boa. Então, olha, se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto estamos à espera de alguma coisa, podem fazer. Alguém tem alguma pergunta que gostasse de fazer? Sim. Então. Em relação, eu tenho aqui uns conceitos um bocado confusos na minha cabeça. Então. Desenvolver o feminino ou desenvolver o masculino. Sim. Imaginamos, por exemplo, eu sei que predominantemente eu uso o meu lado feminino, porque sou psicólogo e fui condicionado a pensar, digamos, de uma forma mais emocional, mais criativa, mais interiorizada também. Mas ao mesmo tempo também tem aquele lado masculino. Sim. Que sei que existe, sei que é ativo, também está. E certamente eu, talvez o Avalino esteja em certo desequilíbrio. Bem, agora pergunto, será que é necessário desenvolver o lado masculino ou será que é necessário desbloquear o lado masculino? Ou seja, desbloquear no sentido que, por vezes eu sinto que quando assumo o meu lado masculino, isso me pode trazer perigos. E vai trazer, porque não tem um lado natural, não é? Sim. Vai trazer tudo o que implica trabalharmos com algo que não é a nossa natureza, vai nos obrigar a ficar fora da zona de conforto. Logo vai trazer mais perigos. Uma das coisas que pode acontecer no início, nessa tentativa de equilibrar ou até de desbloquear, é isso demasiado para um dos lados. Por exemplo, imagina que estás numa consulta de psicologia e queres ser um psicólogo mais yang. É provável que uma ou duas ou três vezes vais ser demasiado yang, até tu próprio conseguires encontrar este balanço. É difícil, por exemplo, uma pessoa desbloquear um lado acertando à primeira no 50-50. No equilíbrio é muito normal, por exemplo, uma pessoa agora de repente ficar demasiado yang. E é sempre um processo, olha, de consciência, de tomar consciência de, ok, eu quero desenvolver o meu lado yang, mas não precisa de ser logo assim. Pequenos passinhos, uma coisa cada vez. Por exemplo, numa das sessões desafiares um bocadinho mais o cliente, seres uma pessoa que o obriga a sair um bocado mais da zona de conforto, mas passo por passo. Mas é normal este... Tal como o contrário, por exemplo, eu sou bastante yang e numa das áreas da minha vida percebi que esse yang estava a destruir os resultados que eu estava a ter nessa área e às vezes uma pessoa vem para o lado feminino e fica demasiado apagado, demasiado flexível, demasiado serena, demasiado paciente. Então, depois isto há de se equilibrar até uma pessoa conseguir fazer esta dualidade, está bem? Mas fazê-la sem correr riscos não é fácil. Sem correr perigos e sem falhar. É uma balança, mas é de um desequilíbrio. Em vez de estar aqui, é isto. Em vez de ela ficar assim, ela oscila entre yin e yang. Porque aqui é o morno. Tá? Obrigada. Sim?